Fala comigo, meu camarada. Aí, ó, hoje a gente tá com mais um episódio do Blue Talks. E hoje, meu amigo, eu tô com uma pessoa... Porque eu acredito que todo ser humano é aquilo que viu, viveu, vivenciou na vida. Imagina uma pessoa que basicamente nasceu dentro de um canteiro de obra, vendo incorporação, vendo o projeto sair. E esse é o Rafael, nosso camarada hoje da Dedomit, né? Você tava comentando, hoje na Dedomit são 30 anos de Dedomit, só que a história começou lá... 1964? 64. Rapaz, me conta um pouquinho, Rafael, de como é que foi, como você vê o mercado imobiliário, como que, né, a tua visão. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Porra, eu que agradeço, irmão, teu tempo, sei que você é corrido pra caramba. É um prazer a gente estar conversando, eu gosto bastante de ver os episódios ou coisas que relacionadas à construção, Sim. Entrevistas de pessoas. Não, e você aqui, além de tudo, você é um dos nossos sócios, né? A gente lançou um empreendimento que foi um sucesso, né, meu parceiro? E vamos lançar outros. Amém, amém. Espero que vai vir. Show de bola. Então, como é que é? Tudo começou muitos anos atrás. Meu pai é construtor desde 1964. Caramba. Então, desde criança, ele me levava a ver os canteiros, eu já gostava de obra, já fui tomando gosto pela coisa. Uhum. Né? Mas assim, o tempo foi passando e eu acabei fazendo não uma formação em engenharia civil. Uhum. E até eu achava que, nessa época que eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu achava que eu ia fazer outra coisa. E eu fiz arquitetura, eu sou arquiteto de formação. Arquiteto. Isso. E eu achava que eu ia ter um escritório de arquitetura, não achava que eu ia fazer obra, né? Que eu ia ficar na prancheta ali desenhando. E de fato é o que eu mais gosto ainda de fazer. Mas, olha, durante o curso eu fui acabando tendo contato com obra, fui me interessando, fui gostando, fui trabalhando. E aí saiu de eu fazer um estágio na Irmãos Tá, na época, que era uma das maiores construtoras eu acho que era do Paraná, de Curitiba. Sim. Com certeza, do Paraná. E muitos anos, né? Ela tem mais de um século. Mais de um século, isso mesmo. Tem mais de um século. Imagina quanta coisa passaram ali, Foi bem né? legal, foi bem legal. Eles tinham, acho que umas 10 obras simultâneas na época, e eu cheguei lá, ninguém sabia mexer no CAD, porque o CAD era uma novidade naquele tempo. E eles recebiam arquivos, às vezes tinha que desenhar alguma coisa, não tinha como fazer. Uhum. Daí me deram um computador antigo lá e tinha um AutoCAD, acho que 12 ou 13 para DOS. Não era para Windows ainda. Nossa Senhora. Então, aí eu comecei ali. Eu já sabia desenhar, tinha aprendido fazia pouco tempo. Uhum. E eu comecei a desenhar um monte de coisa para eles e tal. Até tem um empreendimento lá na praia, que eu nunca me esqueço, Ilhas Marianas. Existe lá perto de Matinhos. Olha. E aí tem uma piscina em forma de ameba, uma piscina grande. E eles precisavam levantar a área de pastilha que ia pastilhar essa piscina. Uma ameba é tipo um... Exatamente. E era difícil de levantar isso no projeto, não né? É quadrado. Mas no CAD a gente consegue fazer, né? Daí calculei lá para eles, mandei, coisas desse tipo. E eu tomei gosto. E comecei a ajudar meu pai em algumas coisas. Bacana. Nessa época, ele estava um pouco mais parado, cuidando de coisas de locação, loteamento, não tanto construção civil, assim, lançamentos e tal. Uhum. Mas daí eu tomei um gosto e quis começar. Uhum. Né? Aí convenci ele de fazer, vamos fazer uma incorporadora. Legal. Uma nova empresa, vamos começar do zero, lançando o empreendimento, porque a construtora dele era uma construtora tipo empreiteira. Tá. Fazia estrada, fazia ponte. Então deixa eu já tenho uma dúvida aqui de começo. Vamos lá. Você tem uma construtora, né, para fazer esse tipo de negócio, atender governo, atender, né, e uma incorporadora, é muito diferente em relação aos riscos da operação? Muito. Muito, né? Muito. Porque basicamente um produto é contratado, já tem o valor fechado e ponto. Sim. Aqui na incorporação a gente não tem certeza de nada. Não, meu pai trabalhou anos com isso e, segundo ele, era muito difícil, sabe? Ele nunca teve nenhum esquema para superfaturar nada, então a conta fechava no limite do que ele fazia. Para receber era uma dificuldade muito grande. Uhum. E aí, uma hora ele chegou e falou, não, chega que não tenho condição de fazer isso. É muito difícil. E não é questão só o dinheiro, é questão do estresse, o estresse mental. Exatamente. O risco assumido, porque um erro ali... Vamos imaginar um prédio de 150 unidades, um tanque a R$500 vezes 150 já dá um rombo. É muito difícil, muito difícil. Então ele foi
trabalhar para uma área mais de renda, de coisas para locação, loteamento, outras coisas. E aí se distanciou daquilo. Então, quando eu comecei, ele já não estava nisso há muito tempo. Mas eu queria fazer a incorporação, porque eu achava legal. Gostava, via os prédios que lançavam, eu ia Tinha feira imobiliária já naquele tempo. E aí eu ia nas feiras imobiliárias, pegava todos os folders, olhava aquilo e falava, puxa, quero fazer alguma coisa nesse sentido. E aí a gente montou a Dedomit. Eu me lembro que eu criei a logomarca no CorelDRAW junto com um amigo meu ali para bolar a logo, que é a logo que é até hoje, eu gosto da logo. Legal. E pensamos em colocar o meu sobrenome mesmo. E eu achei que era uma coisa marcante, achei que era uma coisa legal. Até, não sei se hoje eu faria isso, mas na época todo mundo fazia e a gente achou legal fazer. Eu acho que o mercado imobiliário ele busca isso também, a confiança de quem tá ali por trás, né? Pode ser. Tanto quanto a gente falou da Irmãos Tá, né? Tinha muita confiança, uma empresa local que construía, as pessoas eram conhecidas, né? O teu nome tem uma história de... Como a gente viu desde 60, que vem do teu pai, nessa tradição. Então a pessoa se sente mais confiável, eu acho, de fazer uma aquisição, né? Em vez de comprar um cara que acabou de nascer, que coloca um nome aleatório e a gente não sabe de onde que vai, né? Naquele tempo não existia um marketing tão forte, né? Sim. Era mais... Era o nome, era a cultura que era preservada, né? Exatamente. Legal. Você falou tudo. Eu acho que isso pesava muito naquele Sim. tempo. E bom, daí a gente montou... Eu comprei o primeiro terreninho ali nas Mercedes, assim, era uma subida, um terreninho de esquina. Até a gente pagou R$135 mil na época no terreno. Nossa Senhora. E aí lançou um prédio pequeno, mas aí eu fiz um design diferentão nele. Isso 30 anos atrás? Olha, a gente tá falando... Quase 30, isso um bom tempo atrás. Década de 90. Por aí. 135 mil você pagou num terreno nas Mercedes para construir um prédio. Isso. Tá bom. Continua que vai ser interessante esse podcast. E aí construímos, foi sucesso, vendeu tudo. No começo não vendia muito na planta, né? Eu vendia poucas unidades na planta e aí a gente vendia grosso mesmo depois que estava ficando pronto. E aí ia ficando pronto, o pessoal ia ali e comprava. E vendi 100% do prédio, fiquei contente logo depois que terminou. Legal. A gente lançou mais um pouquinho maior e depois mais outro, e aí não parou mais. Daí tomei gosto do negócio e foi. E aí minha irmã, que formou em arquitetura também, ela começou a trabalhar com a gente, só que ela trabalha até hoje, é minha sócia, 50%. Legal. E ela faz a parte financeira. Então ela é meu braço direito lá dentro do escritório, dependo dela para tudo. E eu tô numa linha de frente ali, trabalhando com obra, com projeto. No começo eu fazia tudo, sabe? Comprava o terreno, fazia o projeto, aprovava na prefeitura, eu que ia lá, conversava lá na prefeitura, corrigia os projetos, aí tocava a obra até o fim, atendia cliente quando vinha o corretor, porque eu sabia explicar melhor a obra e tal, eu que estava lá atendendo. Tudo. E aí, com o tempo, eu fui passando um pouco, né? Eu ainda faço uma etapa grande do processo. Porque o volume, às vezes, também não dá tempo, Não. né? Eu acho que você cresceu nesse período também, o volume cresceu, Exato. E aí precisam ter pessoas de confiança para te certeza. ajudar a evoluir mais, né? E a gente não é bom em tudo. Fato. Legal. Isso é o principal. Então, se você conseguir trazer pessoas que são melhores do que você, esse é o segredo da coisa. Com certeza, porque é o que eu falei no começo, né? Todo ser humano é aquilo que viu, viveu, vivenciou. Né? Nasci na construção, vou fazer marketing agora. Não faz sentido, né? Quantos anos vai demorar para eu estar capacitado para fazer isso, né? Exato. Legal. E daí você começou hoje a delegar um pouco mais, mas ainda você tá no front, né? Porque eu te vejo na ativa, né? Quando a gente foi no teu empreendimento que tá pronto, né? Você foi lá, mostrou pra gente com maior vontade e tal. Eu falei, pô, o cara é massa mesmo. Eu tá com a pele no jogo e tá jogando junto, né? Não dá para você se afastar. Legal. Eu acho que se afastar totalmente é muito complicado. Então, hoje em dia eu tenho meus braços aí, né? O pessoal que trabalha direto na obra. Então, mas mesmo assim eu vou todos os dias na obra. Todos os dias você vai na obra? Todos os dias, pela manhã. Então, de manhã eu estou em obra,
Eu tenho uma escala assim, né? Porque às vezes tem algumas que eu vou mais, outras menos. Umas eu vou 1, 2 vezes por semana, outras é mais. A gente tem obra no litoral, então 1 vez por semana eu vou para lá. Daí, Guaratuba é pertinho, né? Sim. Então eu acordo 5 horas da manhã. Esse já é uma rotina tua, acordar cedo? Não, para esse dia. Ah, nesse dia? Não, nos outros eu acordo um pouquinho mais tarde. Tá, legal. Mas mesmo assim eu vou cedo, eu chego cedo. Porque eu tenho que resolver de manhã. De tarde eu tenho que ficar no escritório, porque tem muita demanda ao escritório. Sim. Então, a tarde toda eu fico no escritório, não tenho hora para sair, vou embora para casa umas 7, 7h30 todo dia, porque tem muita demanda. E até depois das 6 horas, até melhor, das 18, porque aí eu fico mais sossegado, daí às vezes eu tenho que mexer alguma coisa de projeto, de planilha, coisas que tem que... precisa de silêncio, tá, e daí eu fico sozinho lá, é melhor. Mas se não, de manhã eu tô direto. E esse dia que eu vou para Guaratuba, que é uma quarta-feira, esse eu acordo mais cedo. Então eu acordo às 5, saio umas 15 para as 5 de Curitiba, 10, 15 para as 5. Tá à noite ainda, mas aí eu não pego tanto trânsito. E eu chego lá na frente da obra às 7h30. 7h30, 7h35. Então eu pego no começo. E eu tenho que resolver a semana inteira daquela obra num dia, numa manhã. Então eu vejo tudo que eu tenho que ver. Eu tenho o Rodrigo lá em Guaratuba que toca aquela obra, então eu vou lá, ele já tá me esperando com café, com leite lá, eu já tomo um cafezinho, a gente já vê tudo que tem que ver, é um prazer porque eu gosto de dirigir também, chega lá, você sobe lá e começa a ter vista para o mar, né? Agora a gente já tá tendo vista, então, cara, é diferente e é legal, é muito recompensador. Bacana. E aí eu termino umas 11, 11h30, eu tô voltando. Daí eu volto, chego em casa, almoço 1 e pouco, e daí eu já vou pro escritório à tarde eu tenho bastante coisa pra fazer, na quarta, né? Não perco o dia. E a minha rotina é basicamente isso. À tarde, direto no escritório, de manhã, direto na obra. Não... Rapaz, mas agora eu peguei um negócio, então você cuida bem do teu tempo, porque você tem a tua rotina já bem escalonada. Sim. Eu sou muito metódico. Mas não é de natureza, eu aprendi a ser assim. Porque se eu não tenho bem planejado ali, aí eu tô ferrado. Porque é muita coisa para pensar, é muita coisa para resolver, é muito pepino que dá. Sim, eu acho que tem que ter o tempo certo de cada coisa, né? Porque a mente da gente, ela vai até um limite. Você vai aprendendo, mas ela vai até um limite. A hora que bate o cansaço ou o estresse, aí é onde você joga fora boas oportunidades também, né? Então você cuida bem dos teus horários, do teu tempo, da tua rotina. Cuido. É o recurso mais valioso que a gente tem, né? Com certeza. Eu sempre falo isso, Rafael. Não tem dinheiro que pague o tempo, né? Um tempo de qualidade, o tempo bom que a gente vive com as pessoas que a gente ama, que a gente pode fazer as coisas que a gente ama, né? Legal, eu já peguei, já aprendi também, ó, já aprendi também. Não, isso é importante. E é importante também você ter bons colaboradores, né? Você Sim, tem que... pessoas capacitadas. Eu procuro fazer um vínculo lá com o pessoal que trabalha com a gente. A maioria é pessoal antigo, não só de obra, como de escritório, o pessoal que é meu braço direito, que nem eu tenho o Rodrigo lá na praia, tenho o Jonathan aqui em Curitiba, que estão com a gente. O Jonathan, por exemplo, começou com 16 anos com a gente. Então ele era técnico, ele não estava nem formado em técnico, ele era estagiário, daí ele formou em técnico, aí ele foi fazendo faculdade à noite, formou em engenharia, já é engenheiro há um bom tempo lá, está com a gente e está tocando Era. Ele que bacana. Toca o Era. Bacana. Então, agora a gente deu um passo a mais, tanto com o Rodrigo, que é o que cuida lá de Guaratuba, quanto o Jonathan, que cuida aqui de Curitiba, que eu passei um pouco mais de responsabilidade assim para eles. Então, eles vão ter como se fosse uma participação no resultado. Ou seja, agora a pele dele tá em jogo também, o cara vai se esforçar mais ainda, provavelmente. Agora tá. Legal. Agora tá. Legal. Então, a gente procura envolver, assim, o pessoal de obra, partilhar um pouco com eles. Normalmente a gente paga um pouco mais do que o mercado paga. Então, quando eu começo uma obra, chamo o pessoal antigo, todos vêm. Aonde eles estão, eles vêm. Todos vêm. Eles gostam de trabalhar lá com a gente. O pessoal do escritório também, a gente tem uma união ali boa no escritório. É uma dinâmica diferente, né? Eu tenho os dois mundos. Então, mas ali tem a Vanessa também, que trabalha com a gente há muitos anos no financeiro, que tá ali para toda hora. Então, se você não tem um time bom, você não consegue sozinho.
É porque não tem como dar... eu tava falando com o Zé mesmo, ele falou que incorporar é uma das coisas mais complexas, porque você tem que analisar mais de 1000 pontos diferentes e tá sabendo o que aonde vai, desde da aprovação de um projeto, né? E a gente tem muita pouca certeza das coisas, porque não depende só da nossa vontade. Vou querer construir um prédio. Não é só assim, né? Não, porque depende de prefeitura, depende de alvará, depende de... O que depende? O que eu tô falando? Você que sabe, me fala aí. Quais são as dificuldades de incorporador? Olha, vamos lá. Quais são as tuas dores, assim, mais, né? Primeiro vou falar um clichê aqui que você deve ter escutado várias vezes, que a primeira coisa que você tem que ver é a localização. O óbvio tem que ser dito, irmão. O óbvio tem que ser dito sempre. Então, é aquela história. É localização primeiro, segundo localização, terceiro localização. Legal. Mas o pessoal geralmente para aí. A quarta coisa é o projeto. Daí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou arquiteto. O projeto tem que ser muito bem pensado. E não é só bem pensado o apartamento ali ser bom de você morar, de você viver, mas todo o projeto. Você tem que pensar que tipo de produto que cabe ali. E aí tem que ter um feeling de mercado que isso só o tempo diz. Eu tenho uma máxima que eu falo que assim, imóvel serve para atender hábito, necessidade e comportamento do ser humano. Nas últimas décadas, os hábitos, os comportamentos do ser humano, eles mudaram drasticamente. Eu acho que na época do teu pai, ele poderia fazer um 3/4, talvez, com uma garagem, estava de boa, né? Mas um estúdio não fazia sentido nenhum naquela época. Hoje, talvez não tem tantas possibilidades para sabe? Tipo, o comportamento da pessoa. Como é que você, dentro disso, né? Porque desde a compra até aprovação, até construção, até entrega, é aí 5 anos. Como é que você faz? Como que você tem uma mãe de Ná que te ajuda? Não, como que você prevê as mudanças, né? Ou é arriscar mesmo? Não, é assim, ó. Geralmente oferecem terrenos, né? Sim. Corretores, bastante gente eu recebo assim por ano, sei lá, 100, mais de 100 terrenos interessantes que são possíveis obras. E desses, eu separo aí 10 que são bons, e dos 10 que são bons, 1, 2 ou 3, no máximo, que a gente acaba pegando. Tem muita coisa boa que a gente acaba não conseguindo pegar, porque não dá para pegar tudo. Então, Porque também não é só a localização, tem questão da viabilidade também, né? Tudo. Do preço, que às vezes, tipo, tem um bom terreno, só que o preço do terreno o dono tá pedindo tão caro que inviabiliza a obra. Acontece muito isso ainda? Direto acontece. Normalmente a gente tem feito permuta. Então, há muitos anos a gente tem feito permuta. Por quê? A permuta, ela resolve pra gente e resolve pro dono do terreno. Porque às vezes o dono do terreno imagina um valor. Para você pagar à vista, desembolsar antes esse valor, é muito alto. Sim. E aí, na permuta, eu consigo chegar no valor dele. Então, lá no final, ele vai ter o valor que ele quer, às vezes até mais do que ele quer, muitas vezes, da maioria das vezes, mais do que ele está querendo. E eu, como eu não tenho que desembolsar na hora, eu não me descapitalizo. Então, fica dentro do produto que vai sair ali. Vamos dizer, do couro sai a correr. Legal. Então, isso ajuda muito nos negócios. Então, eu procuro, geralmente, uma permuta que seja viável, num terreno que seja viável, e a gente tem uma ideia dos produtos que a gente quer fazer. Hoje em dia, o mercado de agora, eu estou vendo mais para produtos maiores. Que como o custo... Maiores em que sentido você assim, fala? Ó, de tamanho de área? De tamanho de construído? De tamanho de empreendimento. Por quê? Um exemplo, depois da pandemia, o custo da construção subiu muito. O custo do metro quadrado de venda subiu, mas não acompanhou isso aí. A gente ainda está em déficit. Então, eu fiz uma conta de quanto a margem que eu tinha lá em 2014, por exemplo. Para eu ter a mesma margem hoje em dia, eu teria que vender a 20 mil metros. Nossa. Preço de venda. Para ter aquela margem que a gente tinha lá naquela época. Não tem como, né? Algumas construtoras até vendem próximo disso, né? Mas produtos de alto padrão. E a gente tinha isso aí num padrão normal. A gente tinha essa margem padrão normal. Então, as margens ficaram muito encolhidas. Pequenos. E aí, um produto grande, o custo por metro quadrado é menor. Você contrata mais coisa ao mesmo tempo? Tem coisas fixas, tem custos fixos. Então, por exemplo, você vai ter um engenheiro na obra.
Tá. Esse engenheiro ele vai cuidar de uma obra pequena como vai cuidar de uma obra grande. Vai dar o mesmo, não que vai dar o mesmo trabalho, mas, né? É parecido. Então, você vai fazer uma fundação de um prédio grande. Uhum. A fundação é mais cara do que de um prédio pequeno, mas não é proporcional. Uhum. Não é, por exemplo, não é o dobro do preço. Às vezes a fundação de um prédio de 2.000 metros para uma fundação de um prédio de 15 mil, o preço da fundação é o dobro. Só que o prédio é 10 vezes maior. Uhum. Até o elevador. O elevador, se você pegar um elevador para um prédio alto, ele é o dobro do preço de um prédio pequeno. Uhum. Mas só que o prédio, às vezes, é 10 vezes maior. Então, quanto maior a obra, você tem um ganho de escala que é muito significativo. Muito significativo. Eu acho até que, dependendo do estilo da obra e do tamanho da obra, entre uma obra e outra, você tem uma diferença de R$1.000 o metro de custo. Caramba. É grande. É grande. Porque a gente tem obras menores e obras maiores. Então, a obra menor, eu tenho que vender por um preço muito maior e mesmo assim eu não vou ter a mesma margem. Rapaz, eu nunca imaginava isso, meu parceiro. Nunca imaginaria Verdade. isso. Que o tamanho do projeto em tudo vai impactar na margem final pela forma como ele é produzido. Porque você tem que imaginar o seguinte, se eu tenho uma obra, vamos dar só um exemplo. Tá. Uma obra pequena, o custo, vamos lá, é 3.000 metros para construir. Uhum. E uma obra grande, de grande porte, às vezes você consegue 2,5. Uhum. Entre 2 e 2,5 o custo. Então, aí você ganha no volume também. Então, você ganha no volume e ganha no preço. Uhum. Só que aumenta a tua margem de risco também, ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas, claro, envolve quantias muito maiores. Sim. E aí você está arriscando muito mais num único produto, né? Uhum. Assim, vamos dizer que se eu tivesse 50 pequenas em vez de 10 grandes, eu estaria mais diluído. Só que, imagine, eu teria 50 canteiros para cuidar. Pois é. É muito mais coisa para cuidar. Muita energia mais gasta, às vezes com o mesmo resultado você faz um projeto que vai dar lá 10 daqueles pequenininhos. Exatamente. Basicamente é muito o caminho que a Blue tá tomando também, né? Eu acho que as grandes estão todos tomando esse caminho. Isso não é uma coisa que eu descobri, é uma coisa que todo mundo... natural. Acaba acontecendo naturalmente. E aí depende do tamanho, né? Pessoa que está começando, ela começa lá pequenininha e quando ela vai chegar em um determinado momento, um determinado volume, ela vai ver que não vale mais a pena lançar 50, que vale a pena lançar 250. Nem sempre foi assim. Uhum. No passado, a gente não tinha essa diferença tão grande. Uhum. Isso sempre existiu, porque é natural, como eu falei, é proporcional. Essa proporcionalidade sempre aconteceu. Mas hoje em dia, como está muito apertado, ficou mais difícil. Eu até digo que algumas obras que o custo do terreno é muito alto, que o produto é pequeno, mesmo sendo alto padrão, quase inviável. Se você não tiver velocidade de venda, você não vai. E a velocidade de venda é outra coisa importante também. É mesmo? Muito importante. Porque se você não vende, você tem que pagar a obra toda. Se você vende, o comprador ajuda. Você consegue um autofinanciamento. Então, produtos grandes, com margens melhores, com venda rápida e com fluxo bom, tem que ter um bom fluxo. Nem sempre a gente consegue isso também. Fluxo que você fala, fluxo de pagamento? Isso. Tá. Um produto tipo um estúdio, você consegue um fluxo maior. Então, o pessoal paga, às vezes, em torno de 50%, talvez mais, durante o período de obra. E um prédio como o Era, que é um apartamento mais normal, é uns 30% durante o fluxo de obra. Algumas pessoas adiantam um pouco, mas a maioria vai dentro do fluxo. Vai pagando só o necessário ali. Aí você tem que colocar do teu ali para você fazer a obra. E aí isso diminui tua margem também. Uma coisa que eu tenho aprendido junto com a Blue, junto com vocês, né? Que uma das coisas mais importantes é a TIR, né? A taxa de retorno, né? Sim. Ou seja, basicamente o quanto eu tiro do meu capital, que poderia estar trabalhando para mim de graça num CDI, em alguma coisa, em outros investimentos, eu travo ali, e às vezes eu vou recuperar isso daqui a 6, 7, 8 anos, né? Então, isso você acha que é um complicador nesse... Não, claro, com certeza. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer um prédio que custa 1 milhão. Tá. E aí eu vou vender por 2. Tá. Tenho 100% de lucro. Tá ótimo.
Mas assim, é difícil, 100% é uma coisa que a gente não consegue mais, né? No passado já aconteceu, mas hoje em dia é difícil. Então, vamos pensar assim, um prédio que você vai construir por 10 e vai vender por 1 milhão, né? Não 10, 1 milhão e vai vender por 1 milhão e 100. Você só tem 10% de lucro. Só que aí desse 1 milhão, você vendeu e teve um autofinanciamento aí de 900. Então você pôs do teu bolso 100. Os outros 900 para construir, o teu cliente que comprou que ajudou você a financiar. Então você pôs 100 e o lucro é 100, você ganhou 100%. Você ganhou a mesma coisa do que antigamente que você... Só que em montantes menores, né? Sim, sim. O financiamento, então, tomar financiamento pelo construtor não é um bom negócio? Dependendo, Dependendo do tamanho do jogo. Dependendo. Ó, normalmente, o que a gente tenta é fazer que a venda se financiar pela venda, né? O cliente que está comprando, o cenário ideal seria, lança um produto, vendo lá 50%, 60% e vou vendendo, e esse capital me ajuda, de certa forma, a construir sem tirar muito do bolso. Com certeza. Esse é o ideal, porque daí você não paga juro, né? Sim. Agora, tem construtoras que optam por pegar um financiamento no banco e tal. A gente nunca quis fazer isso. Então, a Dedomit nunca teve histórico nenhum de pegar financiamento. Porque meu pai sempre foi muito receoso, assim. Legal. De virar Pé uma bola no chão, de né? neve. Pé no chão. É isso. O juro composto é uma mágica maravilhosa para os dois lados, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Com certeza. Mas olha, quem sabe trabalhar com isso, eu acho que é uma boa ferramenta. É uma engenharia financeira daí, né? Sim. Que tem que ser feita, né? Porque daí o que acontece? Se ele consegue um empréstimo com juro bom, às vezes o dinheiro que está aplicado dele também vai render. Eu acho difícil você conseguir uma aplicação financeira equivalente ao dinheiro que se empresta, a não ser que seja alguma coisa subsidiada pelo governo. Daí até tem. A Caixa tem umas linhas lá boas e tal. Ou BNDES, coisa assim. Mas não é um dinheiro tão fácil de conseguir. Mas eles fazem uma conta assim. Eu gasto um pouquinho de juro aqui, mas em compensação eu não me descapitalizo. Pode aparecer um outro terreno, um outro negócio, eu tenho essa reserva. Depende da estratégia. Entendi. Com o financiamento abre-se a possibilidade de escalar mais de um ou dois empreendimentos ao mesmo tempo. No caso teu, você fica, de certa forma, refém do teu caixa. Exato. Né? Eu tenho, sei lá, X milhões lá. Não posso lançar o segundo porque eu tenho um capital para trabalhar, né, ali. Legal. Daí as grandes incorporadoras do Brasil, que tem ação em bolsa, elas lançavam as ações e tal para conseguir na bolsa esse recurso para poder investir no boom que houve alguns anos atrás. Não, aqui eu falo muito isso nos treinamentos, que a gente viveu esse boom, foi em 2008, 2009, muito dinheiro saiu lá dos Estados Unidos, entrou via B3, grandes players, Gafisa, PDG, Rossi, entraram em Curitiba, trouxeram condomínios muito diferentes do que a gente estava acostumado, né? E remodelou o mercado, né? Só que a bolsa de valores é aquilo, né? Altas, baixas, altas, baixas, altas, baixas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na PDG, logo depois que eu saí dali, ela entrou em falência, pedido de falência. Foram 4 ou 5 anos na justiça. Eu tenho ação da PDG naquela época, parceiro, que eu passei 150, 160 reais, ela foi para centavos. A dor no coração. E mantive ela lá para lembrar, para entender, né, o risco que existe no mundo, né, que não existe certeza de nada, né, o mundo ele é incerto, ele está girando. Né? Esse pessoal, assim, eles às vezes a construção é um meio. Né? Eles estão mais focados assim no capital, num mercado assim uma coisa muito mais ampla, né? Então a gente que é construtor aqui local, que vai nas obras e tal, a gente é mais ligado no produto. Eu por exemplo, sou bem ligado no produto. Mas é nítido isso, irmão. Você tem o teu nome em jogo, né? Uma incorporadora de capital aberto. O CEO da empresa está em Orlando. O diretor está em outro lugar do mundo e tem o tiozinho aqui que não tem de quem cobrar. E a gente viu isso muito na prática também, né, Rafael? Eu comento isso com os clientes hoje, porque a gente está o dia inteiro entrando em imóvel. Você pega o imóvel construído 5, 6 anos atrás aí de incorporadora de capital aberto que está caindo aos pedaços.
né? Coisa que dificilmente você vai ver com um construtor local que tem o seu nome, né? Porque o cara vai saber onde você tá, né? Vai te achar, né? Vai denegrir a sua imagem se você não entregar uma coisa boa, né? Claro. É o teu nome, é uma pessoa, um CNPJ que tem um nome X, se o cara falar X ou Y, né? Que vai, não vai dar nada, mas pensa na pancada que é, né? E é muito bacana. Quando eu entro num incorporador local, num prédio local, eu me sinto muito confortável de vender isso. E principalmente com um lastro de história que nem eu conhecia, né? Eu conhecia você já, mas antes eu não tinha noção disso. Então, pô, olha a responsabilidade que você tem, né, de ter construído uma empresa por 30 anos e de repente, não, vou arriscar e jogar fora. Não é assim que funciona o mundo, né? Não, mas você sabe que o cliente tem tido a percepção disso também. Sim. Do mesmo jeito que você está falando, eu escuto dos clientes isso. Esse negócio da confiança, a gente está com o nosso escritório praticamente tá no mesmo lugar desde 64. Na verdade, do lado. Não sei se você foi visitar lá alguma vez. Não tive oportunidade. Então vai lá. Vou lá tomar um cafezinho e pegar mais umas lições lá. Então, tem uma casa antiga do lado, que agora a gente é nossa ainda, mas a gente locou, né? Uhum. E porque a casa era muito antiga. E essa era desde o meu pai, desde 64, que ele estava ali naquele local. Sensacional. E aí a gente só mudou e colocou a Dedomite ali. E aí, alguns anos, acho que já não é tão poucos anos, e a gente comprou mais um imóvel do lado, daí reformou, daí fez uma sede nova, mas é praticamente o mesmo endereço, um do lado do outro. Tá ali. Então, isso é uma coisa legal, assim, de o cara que está comprando, se ele quiser falar comigo, meu cliente, ele sabe onde me encontrar, né? O nosso telefone fixo é o mesmo há 30 anos. Confiança, né? Isso tem um preço, meu amigo, gigantesco, principalmente dentro de um mercado de incorporação, que a gente sabe os riscos que podem vir a acontecer de uma obra mal acabada, né? Então, comprar de alguém que você conhece, que tem um lastro, é muito diferente, né? E a gente procura também atender o cliente nas suas necessidades. Então, você sabe, tem 200 tipos de cliente, né? Tem uns clientes que são mais tranquilos, outros nem tanto. Mas eu procuro atender todos, mesmo os difíceis. Esses a gente aprende bastante, né? Eu falo assim, são desafios, né? Aqui dentro da Blue, uma das vendas mais complexas que eu fiz foi para um advogado de uma outra construtora. Meu amigo! Só que depois que eu fiz a venda para ele, eu fiquei tão confiante porque ele me fez conhecer a empresa, eu tinha um conhecimento raso. Ele me fez entrar lá embaixo e tirar muitas coisas que eu não teria noção. Então, são clientes que evoluem a gente, né? Levam para um outro patamar, né? As dificuldades é que levam, né? O que acontece? Tem situações que são as mais difíceis que o cliente não tem razão. E mesmo assim você tem que atender esse cliente. E às vezes você vai fazer alguma coisa que você tá certo e você não devia estar fazendo, mas mesmo assim a gente faz. Porque, cara, não compensa nunca você brigar com o teu cliente. Isso é uma frase importante que eu falo lá dentro e é difícil, o pessoal às vezes fica meio bravo comigo. Sim. Porque quem tá ali atendendo o cliente e tal, da nossa empresa, às vezes o cliente, cara, tem cliente que é grosseiro, que humilha a pessoa, que tem situações difíceis. Sim. E eu falo para eles o seguinte, olha, infelizmente existe isso, existem situações difíceis assim que vocês vão passar, mas eu acabo atendendo, porque não compensa nunca você contrariar e você não atender. Por mais que ele esteja errado e tal, o custo, o prejuízo que você está tendo em atendê-lo numa solicitação que não é justa, é menor do que o custo de você brigar com ele. Sim. Não, e tem aquilo também, eu acho que a tua visão, pelo fato dela ser mais ampla, às vezes numa conversa você consegue levar o cliente, olha, pensa nisso aqui, você acha que é dessa forma, e aí ameniza também a situação, né? Porque às vezes, sei lá, vai falar com o corretor, né? Ele não tem a mesma visão do negócio que você, ele não entende o negócio da mesma forma que você, né? E aí é onde ocorrem os problemas, né? A diferença de opiniões, né? Verdade. E não tem ninguém certo e errado, né? Tem consequências de cada atitude, né? Nada é 100% certo. Existem as consequências. Eu bati na mesa, vai fazer som. Bati muito forte, vai quebrar.
né? Bati muito mais forte, vou quebrar minha mão. Então, sempre existe uma consequência daquela atitude, né? A gente tem que ter uma boa relação com o corretor. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque eu sempre falo que a gente tem que vender o produto para o corretor. É o primeiro cliente, né? É o primeiro cliente. Com certeza. Se o corretor gosta do produto, se ele acredita no produto, ele vai vender bem o teu produto. Sim. Se ele é um produto que ele não acredita, aí já fica mais difícil. Como é que você vai vender alguma coisa que você não acredita? Daí até o corretor vai se sentir assim, pô, vou estar enganando alguém porque eu vou ter que falar uma coisa que não é, né? Ou se vai falar a verdade e o produto também não é bom. Então eu deixo bem claro, antes a gente fazia bastante apresentação do produto. É que agora ficou muito mais dinâmico, né? A internet, as redes sociais, você produz um conteúdo bom, o cara tem disponível a qualquer momento, né? Mas antigamente fazia, vamos fazer um coquetel, uma pizza, qualquer coisa, daí punha um slide, colocava lá, mostrava para os corretores, e eu falava, olha, tal unidade, ela tem esse problema. Não é uma unidade tão bem insolada e tal, mas em compensação o preço dela está melhor. Então, eu já falava o problema e já falava o argumento. Eu acho que a transparência radical, um documentário, um artigo, na verdade, que eu peguei esses tempos, e ele é muito interessante, porque Sim. Você sendo transparente, você vai falar, olha, tem isso aqui, mas essa vantagem, será que não compensa essa que você está achando como desvantagem? Né? O que realmente é importante para você? O que é desvantagem para mim, às vezes não é para você, né? Claro. Então são formas de percepções diferentes. Não, e tudo tem uma precificação. Um produto, vamos falar de um produto geral. Todo produto, assim, às vezes você pega um produto, pô, tá péssimo isso aqui. Vamos dizer, isso aqui é mal localizado, não pega sol, é isso, aquilo. Tá, mas e quanto que custa? Dependendo do preço, pode valer a pena. Claro. Então, você tem que entender essa precificação. E tem que escutar o corretor. Às vezes o corretor traz para mim, Rafael, por esse preço não vai rolar. Se a gente baixar, aí eu tento entender se é isso mesmo. Ou será que é isso? Será que a gente está divulgando certo? Será que o cliente está conseguindo entender a qualidade disso aqui? Aí é difícil, mas você tem que procurar esmiuçar. E se você não chega a nenhuma conclusão realmente que ele está sendo bem ofertado, está aparecendo bem, o pessoal entra, entende, está gostando disso, mas o preço não é esse. E aí, cara, você tem que se adaptar. O pessoal mais antigo, meu pai, tinha muito problema com ele, bem lá atrás ainda, né? Que ele falava, não, nós temos que vender por X. Porque esse que é o preço certo, porque menos que isso não vale a pena, não sei o quê. Eu falei, pai, a gente vende pelo melhor preço que o mercado aceita. Então, todo mundo vende pelo melhor preço que o mercado aceita. Ou mais barato. Você corre o risco de vender mais barato. Mas você não vende mais caro do que o mercado aceita. Porque, e isso é uma coisa interessante, né? Parece que o mercado imobiliário ele está estagnado, mas não, ele está em constante mudança a todo momento. Com certeza. A tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul acabou com os imóveis de aluguel aqui em Curitiba. Basicamente não tem imóvel para se alugar. Eu tenho um amigo meu que está vindo com que eu preciso de imóvel para alugar. Não sei, eu não consigo achar hoje, né? E aí o momento de mercado fala, opa, tô sem imóveis. Então agora é o momento que, né, realmente o incorporador pode chegar e falar, não, né, agora eu posso aumentar um pouquinho. Putz, parou o mercado, a Caixa cortou a fonte, vamos falar assim, que é o que geralmente acontece no meio do ano para frente, que ele tem uma fonte de recurso específico. Os últimos anos a poupança tem só diminuído, então ele aumenta a régua. Aumentou a régua, o cliente final não tem a capacidade de comprar por mais que ele queira. Sim. E aí você vai ficar com um produto parado por mais 2 ou 3 anos, sem realizar teu lucro, né? Sabendo que às vezes você ajusta um pouquinho aqui, você lucra um pouquinho menos, só que o teu capital lá na frente você pode utilizar. Mais ou menos isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Interessante você ter falado desse negócio do aluguel. Vamos pular para uma outra. Vamos, já dá um gancho para uma outra coisa. Bora. Você sabe que Aqui quem manda é você, professor. Você sabe que a locação tem crescido muito. Eu acho que é uma tendência de mercado. Sim. E vamos dizer, você falou da tragédia que deve ter aumentado mais, né? Mas antes 30% disso... aumentou a procura. Mas já estava quente. A gente sentiu. Sim. Você quer ver, a gente tinha um produto lá que eu tinha unidades à venda. Um produto mais antigo e tal. E quando deu a pandemia, eu olhei aquilo lá e falei, puxa, não vou ficar com isso aqui estocado, não sei o que vai acontecer, tá tudo fechado, tá tudo fechando, não sei se vai vender, se não vai vender, como é que vai ser, como é que não vai ser. Nossa, imagina a tua cabeça, porque às vezes você tem que lançar um produto, não sabe se vai ter gente para comprar.
Não, Nossa. o que estava em andamento a gente tocou. Aham. Continuou tocando a obra. E os novos lançamentos, vocês continuaram ou não? Sim, toquei como se não tivesse nada acontecendo, porque logo teve aqueles 2 primeiros meses que a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo. Nossa senhora. Mas daí você pensava, não é possível, algum caminho vai ter. Né? Todo mundo começou a pensar, não, vai ter. E daí, de repente, começou a vender bem. O preço começou a subir, daí eu acho que vendeu... Acho que mais do que antes até. A pandemia ela inverteu o mercado para um outro lado, porque daí a Selic ela teve que baixar, né? Baixando a Selic deu poder de compra para a população. Isso. Parceiro, o financiamento a galera conseguiu de imóvel de terceiro a 6%. Não. Na foi pandemia. Uma festa. Foi recorde de venda, né? Financiado. Nunca se vendeu tanto imóvel no Brasil quanto naquela época. Não o nosso, né? O lançamento, vamos falar assim, né? Foi. Porque hábito, necessidade e comportamento. De repente você ficou trancado em casa. Você tem 3 filhos e tem um apartamento de 2 quartos. Nossa senhora, eu preciso de um 3. Né? Então eu acho que esse desespero que foi as mudanças, né? E fez o cara de 2 quartos ir pro de 3, o de 3 pro de 4, o que estava bem estabilizado para um segundo imóvel na praia, no litoral, enfim, né? Essas... Não, e aí esses imóveis que eu tinha parado, que estava pronto, eu decidi, vou pôr para alocar. Aham. Cara, em 1 semana, 2 semanas alugou tudo. Tudo. E faltou. Então, ali eu percebi, nossa, o aluguel tá quente. E dali para lá não parou mais. Começou a crescer. E aí começamos a perceber que realmente, conversando com o pessoal do imobiliário que lida mais com locação, realmente a locação residencial tem crescido muito. E a gente percebe também que existe uma tendência a pessoa optar pela locação. Às vezes tem dinheiro para comprar. Porque antes quem alugava era só quem não tinha dinheiro para comprar ou não tinha o crédito para conseguir comprar. Agora não, tem gente que opta pela locação. Mas eu vou falar para você, eu não sou um diferente disso, né? Eu invisto nos meus imóveis e gosto de pegar os pequenininhos para que eles me dão renda. Uai, se eu tenho um pequenininho de 20 metros quadrados, bem localizado, que me dá 3 mil reais, eu posso morar 2 bairros para lá e pagar 3 quartos os mesmos 2 mil. Ou pago até menos 1.500 e me sobra ainda, né? Então, existe, eu acho que isso, né? Só que sabe uma outra coisa que eu tenho visto, e não sei se você concorda ou não, acho que é legal essa provocação, mas algumas empresas que estão construindo para elas mesmas. Tipo, a Lugo, não sei se você já ouviu falar, que é um braço da MRV, né? E eu vejo também um descolamento entre a renda e o valor do imóvel, que é o que está acontecendo aqui em Curitiba muito. Um dado que me preocupou, eu vi os números de lançamento de Minha Casa Minha Vida em São Paulo. 40% de lançamento, que aconteceu de lançamento lá, foi de Minha Casa Minha Vida. Né? Não o VGV, né? Porcentagem de lançamento. Sim. De um número de unidade. E aqui em Curitiba esse número foi de 15%. Né? Não cabe quase Minha Casa Minha Vida na cidade de Curitiba, não. Né? Nos últimos 40 anos, a cidade ela dobrou a sua capacidade populacional. Eu peguei um estudo que diz que há 40 anos atrás, quando eu estava nascendo, tinha 1.800.000, 1.700.000. Hoje, com região metropolitana, a gente está com 3.800, chegando a quase 4 milhões de pessoas em 40 anos, amigo. E aí você vê um mercado imobiliário efervescente, né? Eu acho que Curitiba ainda tem muito chão para subir preço. Tem, né? Tem, porque aquilo que eu estava falando no começo da conversa, o custo ainda é alto pelo que a gente vende. O que aumentou de preço de metro quadrado de venda ainda não cobriu o aumento de custos. E aí eu acho que uma outra provocação é válida. Quando a gente compara Curitiba com outras capitais, né? Sim. Uma Belo Horizonte, não vou desmerecer nenhuma, adoro Minas, adoro BH, adoro São Paulo, amo o Rio de Janeiro. Né? Só que Curitiba, nos últimos anos, cada vez mais ela está se, colocando em um nível muito alto em relação ao seu IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida que a gente tem em Curitiba, você não encontra em quase nenhuma capital hoje do Brasil. Né? Eu acho que isso é um ponto que está fazendo realmente uma diferença, né? Eu acho que de capital é o segundo, terceiro, acho que IDH. Não estou com essa informação na minha mão, mas é uma das melhores, com certeza. Curitiba é uma cidade excelente para você viver e não é só bom de viver, porque pelo que eu lembro, acho que Florianópolis é o número 1 do IDH. Só que eu não sei se Florianópolis é o melhor lugar para fazer negócio. Sim. Então, às vezes tem muitos lugares que são bons para você morar, mas você não consegue se estabelecer... Gerar renda. Comercialmente. Sim. Então, São Paulo... Diz que a coisa acontece. Pelo que eu conheço de pessoas que moram lá e que saíram daqui e foram para lá, falam, olha, São Paulo é uma loucura, mas
Cara, o negócio lá acontece. Sim. Você abriu qualquer coisa, você montou qualquer coisa, o troço bomba. Não, os paulistas que a gente conhece, a Adriana em comum, né, que a gente teve paulista e tal, a mentalidade é um giro muito rápido, o negócio acontece e tal. Só que daí eu falo, pô, às vezes pra você andar 5 km de São Paulo, eu fui passar esses dias em São Paulo, parceiro, eu errei a entrada. Nossa, amigo do céu, foi 1 hora pra me achar de novo. Não, é difícil. O Curitiba eu acho que reúne um pouco dos dois. Eu acho que Curitiba é uma cidade muito boa para fazer negócios. Bacana. E é uma cidade que também é muito boa para morar. E o custo de Curitiba é um custo bem razoável ainda. Subiu, mas ainda é razoável. E o metro quadrado de venda ainda é um dos melhores perto de outras capitais. Não, mas se você comparar com qualquer uma, que eu acho que é aí que você queria chegar, exato, né? Exato. Ainda é um preço muito compensador. É que aqui eu acho que a gente tem muita concorrência. Eu acho que a concorrência faz com que o preço baixe. Não sei o que acontece. Faz sentido. Mas também, eu tô no mercado há 15, né? Então eu vi lançamento nobre a R$4.500, né? E hoje tô vendo lançamento a R$20 mil em regiões nobres, né? Sim. E como eu falo, a percepção, né? Eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes, parceiro. Aqui, diz que no centro aqui, né, num raio de 1 quilômetro, tem 4 mil ser humano empilhado assim, né, morando junto. E por que eu saí, meus grandes amigos saíram do interior? Atrás de uma condição melhor de vida, atrás de um desenvolvimento pessoal, atrás de uma faculdade. Irmão, se eu quisesse fazer faculdade na minha cidade naquela época, eu tinha que sair 5 horas de casa, 4h30, né? Para andar 2 horas de ônibus, 2h30, se desse tudo certo, Sim. fazer a aula e mais 2h30, 3 horas para voltar, né? É possível ter uma qualidade de vida, né? Saúde, né? Não tinha nada lá. Então, quando eu cheguei em Curitiba, pô, eu encontrei pessoas como você, com uma mentalidade muito diferente, que de repente falou, cara, organiza teu tempo, e já é um toque que já vai te evoluir, né? Então, Curitiba, e aí é legal também a questão da tecnologia, né? A tecnologia que está vindo aqui do lado tem o Vale do Pinhão, né? Uhum. Tem 3 unicórnios aqui, 3 empresas que foram fomentadas aqui que vale mais de bilhão, né? A gente tem um troço laranja que carrega 300 pessoas e que tem uma rua só para ela, né? Então Curitiba cada vez mais ela está se destoando. E o preço do metro quadrado, sinceramente, parceiro, não faz jus à qualidade da cidade, né? Ao que tem, comparar ela com outras capitais, né? O que a gente tem de vida. É que eu acho que pegou, agora recentemente, acho que pegou um pouco de restrição de crédito. A gente está sentindo um pouco isso dos clientes. Demais. Né? O juro ainda está muito alto, o financiamento ainda está difícil, e não é só uma questão do juro, é comprovação de renda. Uhum. Então, eu tenho sentido isso dos clientes para produtos de alto nível e baixo nível, todos estão sentindo. O cara chega lá, ele, vamos dizer, vai comprar um apartamento que ele tem que pagar uma prestação de 10 mil, vamos dizer, num financiamento. Ele tem que comprovar 40. Então, essa dificuldade está represando. O acesso ao crédito, né? Está represando. A hora que a gente tiver uma flexibilidade disso, que melhore essa situação, vai dar um boom. Principalmente aqui em Curitiba. Legal. Porque eu sinto um mercado represado para muitos produtos. Eu acredito isso também. E a gente tem visto, né? A gente tem visto isso acontecer na prática, pelo menos num primeiro momento, que é o momento do lançamento do produto, né? É que o cara não toma o financiamento nessa hora, né? Exato, então fica mais fácil para ele comprar. Aí você vê que tem a demanda, né? Mas tipo, a gente lançou o produto junto, durou o quê? 15 dias, parceiro? Né? Deixa eu te dar uma boa notícia, entendeu? Mais uma agora. Opa, essa é boa. Essa é boa notícia. Deixa eu só voltar agora um pouco e entender a tua visão do mercado imobiliário, do mercado de incorporação. Né? O que você vê para os próximos meses, os próximos anos? Né? A gente está falando de nicho, tem o altíssimo padrão, tem o alto, tem o médio, tem o Minha Casa Minha Vida. Aonde você acha que o mercado, ele, claro, para você, né? Na tua concepção, ele está andando a passos mais largos? Então vamos lá, vou pegar o gancho que você falou, que o cliente chega e ele está descasado do valor que ele acha que custa para o que custa mesmo, né? Isso sempre existiu. Eu lembro disso desde que eu estou no ramo. Eu lembro que o cliente chegava, eu vou chegar aqui, esse apartamento aqui e tal, eu vou comprar por 500. Aí chega lá, 600, 800. Eu acho que a gente
tem momentos que isso se aproxima e tem momentos que isso aumenta. Esse é um momento que ficou pesado. Sim. Então, a concepção que o cliente tem... hoje em dia você vai comprar, por exemplo, um apartamento de 3 quartos. Um apartamento que antigamente era o carro-chefe do mercado, que é o 3 quartos com suíte, na faixa de 70, 80 metros. O cara chega, hoje em dia é 800 mil um apartamento desse. Ele tá beirando isso daí. Então, o cara, o que é isso? É quase 1 milhão. Pois é. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir o tamanho dos imóveis. Está diminuindo muito. Com certeza. Olha, a gente lançou o Era, que é um empreendimento, que é um prédio inteiro só de 2 quartos. Inclusive, quando eu apresentei para vocês, eu falei, olha, o 2 quartos hoje em dia ocupa o lugar que o 3 quartos com suíte ocupava antigamente. Então, eu lembro que a gente lançava um produto, 3 quartos com suíte era 60%, 70% do que vendia no mercado inteiro. E era o que todo mundo queria. Hoje em dia, o 2 quartos já ocupa esse espaço. E aí e daí também tem os compactos. Sim. Eu acho que aí entra nas mudanças de hábitos, necessidades e comportamentos. As famílias... O público se adapta. As famílias antigamente elas eram um pouco maior, tinham-se mais filhos, né? Precisava de um quarto a mais. Sim. Hoje as famílias diminuem, geralmente 1 ou 2 filhos. E existe o nômade também, né? Que saiu do interior, veio fazer uma faculdade e precisa estar muito bem localizado, próximo das coisas que ele tá ali para fazer, né? Você sabe que eu li uma matéria uma vez que São Paulo é muito comum as pessoas terem 2 casas. Não todo mundo, mas tem muita gente que opta por isso. Então, por exemplo, ele trabalha lá numa região de São Paulo, mas a casa dele, às vezes, é uma região metropolitana, vamos dizer, Santo André. Então, ele tem uma casa boa lá, que é uma qualidade de vida boa, um jardim, cachorro, do jeito que ele quer, num custo razoável. Mas como ele tem que trabalhar lá meio que no centro de São Paulo, ele compra um estúdio e ele mora ali de segunda a sexta naquele estúdio, final de semana ele vai para casa. Eu acho que Curitiba não é para tanto, porque é uma cidade muito menor. Sim. Mas nosso trânsito ainda está tranquilo, você né? ainda consegue. Sim. Então, mas eu tenho visto o pessoal rumando de volta ao centro, buscando as unidades compactas. E eu até vou dar um spoiler aqui, que eu acredito num produto que seria o micro 2 quartos. Esse micro 2 quartos é um produto que vai superar o estúdio e vai superar os produtos maiores. Por quê? O estúdio a gente vende, a gente vai lançar mais estúdio, é um bom produto, é um produto excelente, tem a questão de Airbnb e tudo mais, mas uma hora, talvez esse produto fique um pouco saturado no mercado, porque vai ter muitos, né? E aí você vai concorrer com muita gente. Então, os melhores sobreviverão. Sem dúvida. Claro, melhor empreendimento, melhor localizado, melhor localização, melhor empreendimento, melhor atendido e tudo. Mas aquele mais do mesmo, talvez vá sofrer. Agora, um produto de 2 quartos, ele já tem uma pessoa para morar. Então, o estúdio hoje em dia, o que ele está atendendo? É o short stay. É o cliente que é de diária, de semana. Daí eles estão trabalhando muito agora o middle stay, que é o cara ficar 2, 3 meses, isso também até 6 meses, isso acontece. Mas quando chegar no limite, que já tiver muito desse produto para short stay, middle stay, o pessoal vai querer migrar o seu apartamento, o seu estúdio, para um long stay, um cara que vai ficar mensal direto, que ele não quer, aí não vou precisar me incomodar. É um cliente que vai entrar e não vou precisar estar olhando a unidade, trocando, porque o Airbnb você tem que trocar toalha, lençol, você tem que... É um hotel, que de um quarto só que você tem, se você tem uma unidade... Ele traz uma rentabilidade fantástica proporcionalmente ao trabalho que ele dá. Ao trabalho que ele dá. E aí, se essa rentabilidade começar a diminuir e o período de vacância aumentar, ou seja, ele ficar com pouco tempo locado, a pessoa vai, vou pegar o long stay, vou pegar um cliente permanente. Mas aí, como é que o cara vai morar? Eu digo morar 1 ano, 2 anos... num estúdio de 19 metros. Algumas pessoas até vão, jovem e tal. Mas o grande público vai sofrer. E aí que entra o 2 quartos. E o micro 2 quartos. Porque aí o micro 2 quartos é uma planta o quê? 35, 40 metros? Exatamente. Legal.
Então, Legal. eu já vi plantas com soluções de 35, 36, de 2 quartos, que cai o queixo. Que atendem à necessidade Cai da o pessoa. queixo. É um coringa na mão, né? É um coringa na mão. Com certeza, porque Porque- aí você tem toda a facilidade do 2 quartos, Uhum. que atende o cara solteiro, atende o casal com um filho, atende um casal idoso, atende Uhum. um monte de coisa. E vai atender o Airbnb com 2 quartos. E aí, eu gosto de trabalhar bastante essa questão, porque o Airbnb não é quantos metros é o teu imóvel, e sim quantas pessoas você consegue ser anfitrião ao mesmo tempo. Isso. Então, às vezes você pega um apartamento do Seven ali, 66 metros, com 2 quartos, suíte, lindo, maravilhoso, que vai atender 5 ou 6 pessoas. Ou às vezes você pega um outro produto de 30 e poucos metros, com 2 quartos, né? Você vai pagar metade do preço e vai ter a mesma rentabilidade. Isso. Né? Então, isso é um produto muito... Isso é um coringa na mão. É um coringa. Com Se certeza. você precisar morar com a tua esposa, com um filho, você tá no começo da tua vida, tá começando a progredir. Você consegue. 20, você consegue, você tá tranquilo. Isso. Você evoluiu pra tua vida, você comprou uma casa, você deixa aquele lá trabalhando pra você. Você vai ter 4, 5 pessoas ali rendendo, né? Claro, aí sempre tem a questão de ter alguém que faça o Airbnb, né? Para você, tem empresas que já fazem, que facilitam bastante, né? Mas é que nem... ele traz um potencial, né? De rentabilidade maior. Porque, tipo, se você procurar hoje no Airbnb, a gente fala, mas no aplicativo de temporada, 2 pessoas é um valor, 3 pessoas é outro. 4 pessoas, Nossa Senhora. 5 pessoas é raro você encontrar. Né? Então é mais ou menos isso. E aí tem os cenários também da tecnologia que eu acho que são muito interessantes para o investidor imobiliário mais arrojado, né? Porque quem investe no Airbnb é um investidor um pouco mais arrojado. Claro. Eu estou investindo no público nômade, no público que está vendo Curitiba como uma empresa para fazer negócio, ou vem para passar uma semana Sim. ou 2, mas né, a gente sabe que isso pode ter algumas mudanças, né? No futuro, acontecer alguma coisa, sei lá. E o consumidor final, que é o cara que fica aqui, que mora, que produz, que traz riqueza para a cidade, né? Então eu vejo que tem essas 2 formas de investir. O mais arrojado, né, que vai para o Airbnb, e o mais tradicional, que tem, né, o que é o que vai morar aqui em Curitiba, né? E nos 2 casos você vai ter a renda de aluguel de todo jeito, né? Mas você imagine um produto desse, com apartamentos de 2 quartos, de 35 a 55. Uhum. Um prédio grande, com toda uma infraestrutura que um prédio grande tem. Sim. Com academia, Uhum. com mini... Agora, uma coisa legal que eu acho que o pessoal põe nos prédios maiores, que é aquele mini mercado. Com certeza. Com uma lavanderia, se o cara quis... Olha que mão na roda, você tá ali cozinhando, faltou um queijinho, você vai lá, opa... Sim, tum, com um espaço gourmet assim, um espaço gourmet assado. Então, você tem toda uma estrutura de um produto legal numa região central, num apartamento que ele vai atender desde o cara que vai morar ali com uma família até um Airbnb que vai rodar. Então, Tá girando. é multi. E bem localizado, que a pessoa consegue fazer a pé. E, às vezes, com algum comércio embaixo. Uhum. Uhum. E aí o cara desce, tem um restaurantinho ali, tem uma lanchonete a colar, tem serviços. Serviços, exato. E às vezes tem um meio de transporte fácil. Ou passa o expresso ali perto, passa um ônibus, ou o Uber. Hoje em dia tem muita gente que não tem mais carro, que fica só de Uber. Então, isso é uma coisa que veio para ficar. Isso um negócio vai crescer muito. E a gente é só o meio, pelo menos na minha opinião, né? A gente é só o meio disso tudo, parceiro. Porque o final eu acho que ainda tem muitas mudanças para ocorrer. A tecnologia está trazendo muito isso, né? Melhorando a nossa forma de conviver, a socialização. Eu entro nos prédios hoje, assim, parece que eu sou uma criança. Parece que eu não trabalho com isso, porque eu fico bobo de ver, né? Uma academia top, legal, uma piscina ali que você pode acordar 5 horas da manhã. Eu falo, nossa, que sonho isso. Nunca imaginaria isso há 20 anos atrás, né? Legal. Poder ter essa facilidade, né? Tem uma pequenininha, que nem eu falo pra você, eu moro de aluguel num apartamento antigo, né? Por causa do valor, né? Sim. Mas é um apartamento de 80 metros, com suíte, né? 2 lados de ventilação. Só que a minha pequenininha, ela fica trancada dentro de casa igual um passarinho. Ela não tem os amiguinhos para conviver, ela não tem um espaço kids para ela ir brincar, ela não pode levar o cachorrinho na esquina. Então tem isso também, que os novos prédios modernos e as novas tecnologias, os novos empreendimentos vêm a trazer também, né? E melhorar a nossa qualidade, nosso padrão de vida, né?
Isso é legal. Isso é um conceito novo que também tem crescido muito, principalmente nas grandes cidades e tudo isso, né? Sim, as pessoas buscam experiências, né? Claro, não é todo mundo, né? Dependendo do nível que você tá, se você tá com uma vida financeira um pouco mais tranquila, tua saúde tá em dia, a família tá em dia, tá tudo certinho, né? Se eu não tô com nada preocupado, eu vou buscar novas experiências, eu vou buscar jogar uma adrenalina na minha vida e ter isso, né? E as pessoas buscam isso, né? Essas possibilidades, essas facilidades, né? E as novas gerações também têm tido uma visão bem diferente, né? Tem. A gente tem vendido muito para um pessoalzinho mais novo que tem começado a pensar muito no futuro, que está vendo essas possibilidades e que consegue até ver o mundo de uma forma mais longa, né? Porque é o que eu falo, Rafael. Você tem uma visão de mundo, né, privilegiada, porque, putz, o teu pai passou por muita coisa e você viu isso desde novo. Sim. Irmão, imagina se eu começo a ver isso com 30 anos de idade. Eu comecei a ver incorporação com 25, né, 22, 23 anos, por aí. Então, eu tenho 13 anos de experiência sozinho, irmão. Só eu vendo e tirando as minhas próprias... Sim. Né? Por isso que pra mim isso aqui é muito importante, sabe? Tipo, isso que você passou pra mim, irmão, não é um dia, 2 dias, são 30, 60 anos de uma vivência, de uma, né, da forma como se comporta. Cara, isso é maravilhoso. Para as próximas gerações que vão estar indo, um cara vai estar vendo isso aqui daqui a 5 anos, falar, putz, olha que legal, olha a forma como que era. Né? Então, a gente legal. Sendo o meio para evoluir o fim, né? Muita coisa está mudando. A gente até sofre para acompanhar toda essa mudança. Muita informação, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido no pessoal mais jovem é que cada vez mais o pessoal tem valorizado a experiência. Isso é uma mudança conceitual de toda a sociedade. Então, antigamente, a gente via até dos nossos pais e tudo. Então, era uma coisa assim de você conquistar a tua casa. Era uma coisa assim meio que fundamental. Comprar uma casa, um apartamento e tal. Aí depois o cara conseguia isso, ele sonhava, não, que agora eu quero ter uma casa na praia. Então ele ia lá, comprava a casa na praia, que ele ia veranear naquela praia, daquele jeito, sempre, tipo, eu lembro do tempo que a gente ia pra praia, minha avó, por exemplo, ia em dezembro, voltava depois do carnaval. Morava lá 3 meses. Sim. E meu avô não queria voltar, ela voltava meio na marra. Espontânea pressão. Exato. E aí, cara, tinha essa visão. Daí o cara, não, vou comprar o meu carro. Pô, se comprar teu carro era uma coisa assim, era um símbolo de status. E as pessoas ficavam muito nessa coisa assim de conquistar essas coisas. Era muito importante isso, né? Eu não vejo tanto isso na juventude. Não acho tão ruim. Legal, entendi. Não acho ruim. Entendi. Eu acho, assim, as pessoas... Eu escuto, assim, quando eu converso com gente mais jovem, puxa, eu quero conhecer tal país, quero morar fora. Então, eu tenho uma filha adolescente, tem 16 anos. E as amigas sempre falam, porque eu quero morar fora, todos. Mas não quer dizer que elas querem emigrar e nunca mais voltar. Pode ser que isso aconteça. Sim. Mas você sente que, eu quero morar em tal lugar, em tal e tal. Então, esse pessoal, ele é mais desapegado. E você vê muita juventude também, eu não quero ter carro. Já escutei isso bastante. Também. Não valorizo ter carro. Sim. Então, e também, eu não quero ter uma casa na praia, um apartamento na praia, porque, um dia eu vou para uma praia, outro dia eu vou para outra, outro dia eu vou em outra. Não quer dizer que não existe quem queira. Tanto é que Não, mas eu entendo isso aí como o ser humano local e o ser humano global, né? Há 40 anos atrás, qual que era a malha aérea que existia no mundo? Você entende? Era muito mais difícil eu me transportar, era muito mais caro eu me transportar, né, de um lado pro outro. Para eu viver uma experiência no Walt Disney, se hoje eu gasto 15 mil, 30 anos atrás era uma casa, parceiro. Né? Porque era muito mais. Sim. Então, essa nova geração, o meio, né, nós facilitamos porque eles estão muito mais ligados e muito mais fácil o acesso para um lado, para o outro, para cá, né? Eu posso sair daqui, posso lá, eu posso pegar meu celular e trabalhar de Madrid, de Barcelona, da Argentina, né? Então eu vejo que antigamente o ser humano ele estava muito mais preso na sua base, na sua raiz, na sua cidade, né? Porque os seus negócios estavam ali, eles não poderiam escalar através da internet, por exemplo,
né? Pô, a gente pela internet tá vendendo para os Estados Unidos, parceiro. A gente vendeu para Europa, né? Isso é sensacional. Isso é uma coisa única que a gente tá vivendo. Eu acho que a minha geração, acho que talvez seja a última geração, assim, majoritariamente enraizada. Sim, sim. Majoritariamente, não todos. Sim. Mas majoritariamente enraizada. Uhum. E eu percebo que qualquer pessoa, anos 2000 para frente, é um pouco menos enraizada. Sim. Eu acho que eles são... A gente reclama muito, a nossa geração reclama que eles não têm muita ambição, que eles são devagar, que eles são muito sensíveis e tudo mais. Mas, assim, eu tento ver um lado positivo dessa parte deles também. Eu tenho esperança de que isso seja um fator também... Tem um lado bom, né? Porque você achar que, não, pô, o que vai ser do pessoal... Eu escuto gente até mais velha do que eu falar, pô, esse pessoal não aguenta nada, esse pessoal não faz nada, não quer nada com nada. Mas às vezes, cara, eu escuto assim, pessoas falando assim que querem ser felizes. Isso é uma coisa que a gente não escutava falar. Quando se perguntava, se você pegar uma pessoa mais velha e perguntar o que você queria da vida quando você tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Eu quero fazer isso, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero comprar isso, fazer aquilo, né? Mas assim, hoje em dia, você nunca ia escutar uma resposta, não, eu só quero ser feliz, não interessa como. Então, às vezes você vai escutar isso numa geração mais jovem e às vezes ser feliz não é só o cara ser bem-sucedido financeiramente. Uhum. Isso que é uma coisa importante também desse pessoal novo. Com certeza. Porque existe na nossa sociedade uma ligação direta entre você ser bem-sucedido e você ganhar bastante dinheiro. Uhum. E isso não é uma verdade absoluta, né? Legal. Então você pode... Cara, o cara às vezes tem... Eu ia falar uma banquinha de jornal, não existe mais, né? Mas às vezes o cara tem uma lanchonete, cara, um café super legal, que o cara vende um café artesanal que vem de vários lugares do mundo, que ele tem um orgulho dele mesmo moer o pó, de entregar e ter uma experiência e serve uma comida e ali vem um monte de gente legal ali, ele tem os clientes da vizinhança que ele conversa e tudo, é tranquilo para ele aquilo ali, não é um negócio que causa um estresse. E o cara, às vezes, não ganha tanto, mas o cara é feliz, pô. Exato. E hoje em dia é fácil você viajar e é fácil você fazer as coisas. Uhum. Né? Claro, tem coisas que você precisa ter dinheiro, mas nem tudo precisa. Mas também existe mais acesso a ter mais possibilidades de fazer o próprio dinheiro. Com certeza. Né? E conhecimento, né? Conhecimento. Fala pro seu irmão, eu comecei a entender sobre conhecimento financeiro não faz muito tempo, não. Uhum. Nunca foi uma base de conhecimento de quem tá lá embaixo, né? E a gente, graças a isso aqui, a muita dedicação, a muita vontade, a bons exemplos, é que a gente vai começar a ter. Sabe o que eu vejo dos jovens hoje, que estão comprando os nossos apartamentos? Eles não estão comprando imóvel, eles estão comprando ativo financeiro. Eles estão comprando ativo financeiro lastreado em segurança imobiliária. Arranca um imóvel de lugar, quero ver. Arranca um lote de lugar, quero ver. Sabe? Eu tenho o jovem que compra Bitcoin e que compra imóvel. Legal, né? Por quê? Porque ele sabe que se alguém desligar uma tomada do Bitcoin, na vida de ninguém vai mudar. Só algumas pessoas perderam muito dinheiro. O imóvel continua lá. O imóvel ele tem uma coisa especial, é o seguinte. Por mais que a gente produza tanto, que hoje em dia o imóvel virou até uma commodity, naquele local... naquela cidade, naquele endereço, com aquela característica, é só aquele. É só aquele. Então, o imóvel tem essa característica. Sim. E aí, se é um bom imóvel, daí, claro, tem os bons e não tão bons. Sim. Mas se é um bom produto, aquele é um bom ativo. Sim. Pode ter certeza que aquele é um bom ativo. Para você, eu sempre brinco, né? Agora você puxou uma sardinha, né? Vamos falar um pouco disso. O imóvel como um artigo financeiro, né? Você, vamos dizer, ganhou na Mega Sena 50 milhões. Eu duvido qualquer pessoa que ganhe isso que não vai colocar uma pequena porcentagem em imóvel. Tem que ter. Ou diretamente ou indiretamente. Ou vai comprar um fundo imobiliário, vai fazer alguma coisa que vai estar ligada com alguma coisa de imóvel. Sim, sim. Né? E você pode ver, se você for analisar grandes empresários e tal, até dono de banco, que tem muito imóvel. Cara, se esse cara mexe com dinheiro melhor do que ninguém e o cara compra imóvel,
que o imóvel tem seu valor. Sim. E sabe uma coisa que dá muita discussão? Às vezes o cara fala, porque... Às vezes tem muitos comunicadores assim do YouTube, né? Porque não vale a pena você comprar o teu próprio imóvel. Não vale a pena. Você tem que alugar, porque alugar é melhor e não sei o que, não sei o que lá. Cara, isso é uma discussão, vamos dizer, vai além do financeiro. Uhum. Às vezes a pessoa compra um desejo de realização pessoal, você ter aquilo, segurança, entra em muitos detalhes assim. E mesmo financeiro ainda é questionável. Mesmo financeiro é questionável. Sabe por quê? Por exemplo, às vezes eu faço comparativos assim e faço análises do que eu tenho de alguma aplicação assim que eu fui bem. Sei lá, financeira, né? Não imóvel. Puxa, eu comprei tal ação, ou fiz tal fundo, foi bem, valorizou tanto. Puxa, você cresce teu olho. Agora, se eu for olhar a média da minha carteira inteira, ou olhar a carteira de qualquer investidor, por melhor que ele seja, ele tem uns acertos, uns erros, e na média, é uma média que não é tão robusta quanto a gente imagina. Agora, pegue o que você tem, alguém que tem uma carteira boa de imóveis, e veja a rentabilidade daquilo ali em 20, 30 anos. Sim. Entendeu? Porque o imóvel, além de no passar do tempo, a média dele é boa, como você tem muito mais coragem de fazer. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes você vê assim, um potencial de valorização de alguma coisa financeira, um ativo financeiro. Perfeito. Vamos lá, o Bitcoin. O Bitcoin é muito variável, não quero entrar nem nisso. para comparar. Vamos dizer o ouro. Vou comprar ouro. Legal. Cara, eu vi tá barato, vou comprar. Puxa, bacana. Quanto que você vai colocar? Você vai colocar 80% do teu patrimônio? Nunca. Agora, às vezes, o imóvel, você faz isso. Então, o imóvel, como ele tem uma segurança, ele te dá muito mais coragem de você entrar de cabeça. Legal. E aí, se for uma jogada de imóvel, você vai ganhar muito. Então, no mundo real, tira a tabela, tira o que falam na internet ou qualquer coisa. No mundo real, se você pegar 100 empresários que tem uma carteira de dinheiro financeira e que tem uma carteira de imóveis, pegue no longo prazo como é que eles foram melhor. Sim. Porque não é que o ativo imóvel performa melhor o ativo financeiro. Você tem mais confiança de você no ativo imóvel. Sim. Então você tem mais coragem de comprar e mais coragem de segurar. Que no momento de crise você não sai e vende. Então, se você analisar, claro, tem o Warren Buffett, cara, isso é 1 em 1 milhão. Agora, imóvel, quantas pessoas que você conhece que se deram bem? Rafael, dezenas, né? Não tem nem o que te falar, irmão. Olha, isso foi para finalizar com chave de ouro. A gente passou 70 minutos falando que eu não vi. Rápido. Rapaz, falaram que você era bom de papo e hoje eu ouvi mesmo. Que olha, a gente falou de ser humano, a gente falou de pessoas, a gente falou de incorporação, falou de passado, de confiança, falamos de Bitcoin, falamos de um monte de coisa. Só agradecer mesmo o conteúdo que você, né, trouxe pra gente aí, né? E eu já vou falar, irmão. Eu tô com um monte de pergunta na cabeça. Deixa passar um tempinho, eu vou fazer um convite de novo pra você vir pra gente trocar outras ideias, porque eu acho que se deixar a gente vai longe nessa ideia. Você tem conteúdo. E é isso que tomando água ainda, né? Se tivesse tomando outra coisa, eu ia embora. Ia longe, né? Ia mais longe, ia viajar mais. Isso aí a gente vai dar um jeito de resolver na próxima, então, Rafael. Bom. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. De coração, irmão. Obrigado. Pessoal, você que assistiu, pega essa mentalidade, pega essa visão. Não é de um dia pro outro que é construído. Às vezes são culturas, são gerações familiares para ter o conhecimento que a gente está conseguindo extrair aqui do nosso parceiro. Mais uma vez, satisfação para todos nós e bora evoluir, meu camarada. Tamo junto.